Olá pessoal, aqui é o professor Ricardo Zaia. Nós estamos aqui mais uma vez no canal com um vídeo relativo ao diagrama pressão e entalpia. Então, nós vamos desenvolver aqui o assunto. Espero que você goste. Se curtir, curte, compartilhe e se inscreva no canal. Muito obrigado. Eu elenquei aqui alguns livros que eu usei para fazer essa apresentação. Então, o primeiro deles aqui, o livro do Enio Cruz da Costa, que é o Refrigeração. Utilizei princípios de refrigeração do Dosat. Usei também aqui o Engenharia de Ar-Condicionado do W.P. Jones. O Instalações Frigoríficas do professor Remy. E também o Refrigeração Industrial dos professores Stecker e Jabardo. Então, primeiro relembrar, pessoal, sobre o ciclo frigorífico. Se você não assistiu os vídeos, eu vou deixar aqui no card o vídeo anterior onde eu explico o diagrama pressão e entalpia e também deixo aí no finalzinho ali o vídeo da refrigeração onde eu falo do ciclo frigorífico. Então, se você não assistiu, assista para entender melhor esse assunto. Então, o ciclo frigorífico é composto por 4 elementos principais. Nós temos o compressor, o condensador, o elemento de expansão e o evaporador. E eles são interligados. Do compressor, nós temos o tubo de descarga que leva até o condensador. Depois nós temos um tubo que sai do condensador e leva até o elemento de expansão, que a gente chama de linha de líquido. Temos aqui um tubo que sai do elemento de expansão até o evaporador. Geralmente, para evaporadores, a maioria deles, o elemento de expansão já está assim muito próximo do evaporador. Na linha dos splits, o elemento de expansão fica na condensadora. Esse tubo o pessoal costuma chamar ele de linha de líquido pré-expandido. E aqui nós temos o tubo que sai do evaporador e vai até o compressor, que nós chamamos de linha de sucção. Então lembrando que quando o fluido refrigerante sai aqui do compressor, ele está a alta pressão e alta temperatura no estado de vapor superaquecido. O fluido refrigerante vai para o condensador, ele está sendo comprimido, então ele vai se condensando e com isso ele rejeita calor. Ao final do condensador ele já deve estar na condição aqui, a alta pressão e alta temperatura ainda, porém na condição de líquido subresfriado. Quando o fluido refrigerante passa pelo elemento de expansão, ele tem ali a restrição de passagem e por isso ele tem uma redução da pressão e temperatura. Então ele já sai ali do elemento de expansão para o evaporador, algo em torno aí de 70% de líquido saturado e 25% de vapor saturado. No evaporador, o líquido ele vai sendo succionado aqui, pelo compressor, ocorre uma depressão na superfície do líquido que faz com que se evapore. E aí, quando o líquido se evapora, ele absorve calor. No final aqui do evaporador, na tubulação de sucção, nós devemos estar aqui com o fluido a baixa pressão e baixa temperatura na condição de vapor saturado, geralmente para refrigeração industrial, ou vapor superaquecido na maioria das aplicações. E aí reinicia o ciclo novamente. Vamos olhar agora esse mesmo ciclo lá no diagrama pressão e entalpia. Então aqui, lembrando o diagrama pressão e entalpia, nós temos as linhas de saturação. Entre as linhas de saturação é que ocorre a mudança de estado. Nessa região nós temos o líquido subresfriado, nessa outra região o vapor superaquecido e aqui a mudança de estado. Então, o que acontece aqui? Do ponto 1 até o ponto 2, nós vamos ter o nosso compressor. Então, o compressor sempre comprime na região de vapor superaquecido. O condensador entre o ponto 2 e o ponto 3, onde ocorre a rejeição de calor e a condensação do fluido refrigerante. Entre o ponto 3 e 4, onde nós temos aí
a queda de pressão e temperatura. E entre o ponto 4 e o ponto 1, nós temos o evaporador. Nós costumamos numerar dessa forma. Então, o ponto 1 aqui na entrada do compressor, o ponto 2 na saída do compressor, entrada do condensador, ponto 3 a saída do condensador e ponto 4 a entrada do evaporador. Independente se for um sistema desse tipo, onde nós não temos superaquecimento e nem subresfriamento, ou mesmo com o subresfriamento e o superaquecimento, ok? E aí, o que vai acontecer? Nós vamos utilizar aqui as entalpias. Então aqui a entalpia do ponto 1, perceba aqui que ela está próxima de 420. Já a entalpia do ponto 2, ela está próxima aqui dos 460. E a entalpia 3 e 4 é a mesma, ela está próxima aqui de 280. Nós vamos usar essas entalpias para poder fazer os cálculos do ciclo. Então, hoje chegou o dia de pornográfico. Essas fórmulas, elas são a aplicação da primeira lei da termodinâmica a cada um dos elementos do ciclo frigorífico. Então, quando nós queremos saber aqui a capacidade de evaporação, nós vamos chamar isso aqui de QEV, ou QE, lá no programa vai estar como QE, e nós vamos multiplicar aqui a massa de fluido que circula pela tubulação pela diferença de entalpia do evaporador, H1 menos H4. Para achar aqui a capacidade frigorífica relativa à condensação, nós vamos calcular aqui QCD, o QC, a massa de fluido que circula pelo evaporador, multiplicado pela entalpia H2, menos a entalpia H3. O trabalho do compressor tem toda uma justificativa porque é o trabalho, pessoal. Então isso vem lá da termodinâmica, do ciclo de Carnot. Como nosso objetivo aqui é mais prático, eu não vou entrar nesse mérito no momento. Mas se vocês quiserem, comenta aí embaixo aí. Se a gente tiver vários comentários pedindo essa demonstração, eu faço aqui para vocês. Para o trabalho do compressor, a gente usa o símbolo W, que no inglês vem de work, work, trabalho, WCP, a massa de fluido que circula pelo equipamento, multiplicada pela entalpia 2 menos a entalpia 1. E nós temos também o coeficiente de performance, que nós chamamos de COP, que vem do inglês, Coefficient of Performance. Esse COP ele é uma relação entre a capacidade frigorífica do evaporador e o trabalho do compressor. Aqui nós fazemos uma comparação. Então, para cada unidade de compressão, quantas unidades de frio, ou capacidade frigorífica nós temos no sistema. E ele se torna também um parâmetro de comparação. Então, se a gente quer analisar um determinado ciclo para ver se ele é melhor que o outro, nós fazemos isso por meio do COP. Aqui, pessoal, nós estamos na tela do programa CoolPack. O CoolPack ele tem vários aplicativos para fazer análise térmica. Nesse momento eu só vou focar aqui no Refrigeration Utilities, que é o que faz aí o diagrama pressão e entalpia. Mas recomendo que você acesse o site, baixe o software mais novo, que é lá o CoolTools. Vou deixar aqui na descrição o link para acessar a página lá da Universidade da Dinamarca, que tem esse programa aqui lá na seção térmica, e aí você pode ir lá e baixar o programa e explorar ele, ok? Bom, então focando aqui no Refrigeration Utilities, eu vou clicar aqui nesse ícone. Quando você entra na tela do Refrigeration Utilities, ele tem essa cara aqui com esse cristal de gelo, é o ícone que tem o log de pH. Clicando aqui no ícone log de pH, abre essa tabela que tem aqui vários fluidos refrigerantes para você selecionar e trabalhar com eles. Como eu disse, na nova versão do programa nós temos fluidos mais recentes, então recomendo que você baixe lá o CoolTools.
Você tem opções aqui de personalizar algumas informações, mas eu deixo tudo padrão. Okay? Você vem aqui e clica no OK. Você tem as opções aqui de suprimir algumas linhas. Então você tem aqui ó, as isotermas, as isentrópicas e o que ele chama aqui de quality curves, que seriam aí as linhas de título. Você dá OK. Uma vez com o gráfico aberto, você já pode entrar aqui com os dados. Para isso você vai clicar nesse ícone azul aqui. Clicou, vem essa tela, ó, Cycle Input. Ela já vem na opção 1 estágio, mas você pode selecionar outras opções, como 2 estágios, com intercooler aberto, com intercooler fechado e assim por diante. Você pode dar um nome para o ciclo se você quiser. E você vai entrar aqui com os dados, ó, temperatura de evaporação, temperatura de condensação. Eu selecionei aqui a temperatura de condensação de 45 graus, mantive 0 graus na evaporação, não vou colocar nenhum valor para subresfriamento nem superaquecimento, e os demais itens eu vou deixar em aberto, mas você poderia entrar aqui ó, com a queda de pressão do evaporador, da linha de sucção, da linha de descarga, do condensador, da linha de líquido, e também você pode apresentar aqui qual é a eficiência isentrópica. Quando nós fazemos os nossos comparativos termodinâmicos, geralmente a gente deixa aqui na eficiência máxima, que seria o número 1. Atribuir um valor aqui entre 0 e 1, 0,9, 0,8, isso vai aproximar ali o ciclo da realidade. Uma vez que você colocou os dados, você clica aqui em Update, ele já calcula aqui, ó. Lembra que eu falei agora há pouquinho? O QE, o QC, o COP e o trabalho do compressor. Quando você entra aqui com o ciclo, ele já plota o ciclo aqui no diagrama pressão-entalpia. Então, tá vendo aqui, ó, 40 graus, aqui esse vermelhinho, esse de cima 50, então 45 no meio. Aqui 0 graus de evaporação, aqui a compressão isoentrópica. Se ela fosse uma compressão com perdas, ela cruzaria as linhas de entropia, então ela se movimentaria para cá, isso aumenta o trabalho de compressão. Mas geralmente para os nossos primeiros comparativos aqui a gente vai deixar ela como uma compressão perfeita e isoentrópica. E aqui o elemento de expansão. Depois que você entrou com, você desenhou o ciclo, né, deu lá, apertou Draw, o que acontece? Você clica aqui nesse ícone aqui, ó, vermelhinho, e ele abre as opções do ciclo que você plotou. Tem aqui, tá vendo, ó, o Q do evaporador, o Q do condensador, o COP, o trabalho de compressão e aquele chama de Pressure Ratio, que seria ali a razão de compressão. Aqui ó, ela está em 3,38. E aí o que você pode fazer? Você pode vir aqui ó, e atribuir um valor, capacidade frigorífica. Então, se você tem um ciclo que você fez lá o cálculo de carga térmica, você tem ali qual é a capacidade que precisa ser retirada de calor do ambiente, do processo, da câmara frigorífica, do que é que você esteja projetando. Eu entrei aqui para poder comparar com 3,52 kW. Esse valor de 3,52 kW, ele é o valor ali de 1 TR, que é uma tonelada de refrigeração. Ele é equivalente a 3.024 kcal por hora e também é equivalente aí a 12.000 BTU por hora. Então, para que a gente possa comparar. Então, o que ele vai fazer? Ele vai, por meio desse valor aqui de capacidade frigorífica, ele vai determinar aqui a massa de fluido refrigerante. Tá vendo aqui, ó? Tá dando aqui, ó, 0,02446095. Então essa seria a massa de fluido refrigerante que circula pelo sistema no evaporador. E aí, com essa massa de fluido refrigerante e o volume específico, ele vem aqui e determina qual é a vazão aqui, ó,
em metro cúbico por hora, 2,9574 metros cúbicos por hora. Isso aqui que seria o deslocamento volumétrico, é a vazão de fluido refrigerante que entra ali no compressor. Esse é um dado que a gente encontra aí nos catálogos. E aqui embaixo eu encontro qual é a potência do compressor em quilowatts, 0,829. Lembrando que aqui é da refrigeração, ainda tem ali as perdas, então a capacidade final do compressor vai ser um pouco maior do que isso daqui. E aí também, pelas fórmulas que eu apresentei, ele determina qual é o Q do condensador, ok? Então ele utilizou esse valor de massa aqui, ó, multiplicou pelas diferenças que nós temos aqui, ó, em kJ por quilograma, e determinou qual é as capacidades frigoríficas do condensador e qual é o deslocamento volumétrico e qual é a potência aí do compressor. Se eu souber a eficiência volumétrica do compressor, eu também posso lançar esse valor aqui e ele vai ajustar aqui o valor do compressor, ok? Outra coisa que nós podemos fazer, se a gente precisar, é encontrar aqui as coordenadas dos pontos. Então, ele vai apresentar do ponto 1, qual é a pressão, qual é o volume específico, qual a entropia, qual a entropia, e assim por diante. Ele apresenta aqui mais alguns pontos, pessoal, porque, se não me engano, ele pega ali a descarga do compressor, aquele ponto onde começa ali a linha de saturação e assim por diante. Ele pega vários pontos que podem ser registrados ali no gráfico. O que eu fiz aqui? Para poder fazer um comparativo, eu cliquei novamente aqui no azul e vou entrar com mais um ciclo, ok? Então, com 0 graus de temperatura de evaporação, 45 graus de condensação, 10 graus de superaquecimento e 10 graus de subresfriamento. Cliquei aqui em um update, ele atualizou os valores ali das capacidades por quilograma de fluido. E aí, quando eu dou o draw, ele desenha aqui, ó. Então eu tenho o ciclo sem superaquecimento e tem o ciclo, esse mais interno, sem o subresfriamento. E o mais externo, ó, com subresfriamento. A gente percebe que aumentou o título. E também com superaquecimento, que aumenta um pouquinho o trabalho de compressão. Então ele atualizou os valores aqui, ó, por unidade de para cada quilo de fluido refrigerante que circula pelo sistema, e eu fiz o mesmo procedimento. Eu entrei aqui, ó, com a capacidade de 3,52 kW e fiz ele calcular os demais itens. E aí depois a gente pode comparar esses valores. Também, se precisar, pessoal, você clica aqui, ó, na coordenada dos pontos e tem acesso às entropias, volumes específicos e demais parâmetros necessários sem subresfriamento e superaquecimento e com subresfriamento e superaquecimento. Então, sem eu peguei aqui, ó, a potência frigorífica que veio lá do cálculo de carga térmica, lancei esse parâmetro aqui e ele já atualiza os demais. Então, o que ele faz? Ele determina primeiro qual é a massa de fluido refrigerante, vazão, né, 2,9574 de vazão ou deslocamento volumétrico, e aqui o trabalho de compressão de 0,829. No ciclo aqui com subresfriamento e superaquecimento, o que aconteceu? Nós entramos com os mesmos dados, e aí tem uma pequena diferencinha, né? Tem um 2 a mais ali no outro ciclo, mas isso não vai causar impacto aqui na nossa análise no momento. Determinou aqui a massa de fluido refrigerante, então perceba que a massa aqui, ó, 0,020 30. Então essa massa de fluido refrigerante ela é menor do que a do ciclo sem sobresfriamento e superaquecimento. Com isso, como a massa era um pouco menor, ela implicou aqui, ó, em trabalho de compressão um pouco menor. Então, perceba aqui, ó, 0,730 comparado com 0,29.
Então, já temos aí a primeira diferença do ciclo com subresfriamento e superaquecimento. Se a massa é diferente, também o deslocamento volumétrico era diferente, era um pouco menor. Então isso implica em tubos um pouquinho menores lá para o ciclo. O que mais a gente pode comparar aqui, pessoal? O COP. Então o COP, que é a relação entre o Q do evaporador e o trabalho de compressão, no ciclo com subresfriamento e superaquecimento, ele é de 4,82, enquanto sem subresfriamento e sem superaquecimento, 4,25. E também, por que isso se deve aqui? Além das diferenças de entalpia serem diferentes, aqui ele é menor, perceba que o trabalho de compressão é 3,891, e ele é um pouco diferente do outro, né? Ele é aqui, tá vendo? 35,95. Apesar do trabalho de compressão ser maior, o efeito de refrigeração foi majorado em função do subresfriamento. Isso fez com que nós tivéssemos aqui um ciclo mais eficiente. Então, pessoal, qual que é a intenção? Com o diagrama pressão-entalpia, nós podemos fazer comparativos entre situações, subresfriamento, superaquecimento, comparativos em situações com pressão mais alta, pressão mais baixa, e a gente consegue entender aqui por meio do COP e do trabalho de compressão o que vai acontecer com o ciclo. Além disso, também podemos comparar com outros fluidos refrigerantes. Então, se por exemplo estou lá dimensionando o equipamento de ar-condicionado, eu posso utilizar vários gráficos para comparar qual deles vai ter ali a melhor eficiência e qual deles vai ser melhor para eu construir a máquina, o que vai fazer com que a máquina seja mais eficiente e tenha menos gasto de produção, ok? Então, isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, dá um like, compartilha com seus amigos, se inscreve no canal e fiquem com Deus.